Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, que à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para a solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nós nas lições anteriores deste módulo já apresentei para vocês a importância de um modelo de objetos, o que é, e na lição anterior eu fiz uma descrição, duas lições anteriores, uma descrição dos principais objetos da biblioteca de objetos do VBA no Excel e disse que nós iríamos estudar nas lições, nos vídeos deste módulo, o Objeto Application. Então, a partir dessa lição, nós vamos começar a estudar os principais métodos e propriedades do Objeto Application. Nós já vimos o que é, vamos reforçar o que é o Objeto Application e nessa lição vamos ver alguns exemplos de código de como declarar e utilizar o Objeto Application. Nesta lição nós vamos iniciar o estudo detalhado dos principais métodos e propriedades, principais objetos do modelo de objeto de Excel. Iniciaremos esse estudo pelo Objeto Application, o qual, conforme eu já descrevi anteriormente, representa o próprio Excel. Então, quando abro o Excel na memória do computador é representado por um Objeto Application. E aqui até eu coloquei em negrito, o Objeto Application tem ao todo 218 propriedades e métodos. E cada uma dessas propriedades e métodos tem parâmetros e uma série de utilizações. Infelizmente não tem como estudarmos todos os métodos e propriedades aqui, porque senão esse curso não terminaria nunca. Nós vamos estudar os principais métodos e propriedades do Objeto Application.
Quando trabalhamos dentro de uma planilha do Excel, não é preciso a criação explícita de um Objeto Application. Por exemplo, se dentro do código nós quisermos fazer referência a uma determinada célula, não precisamos criar um Objeto Application, dentro do Application um objeto Workbook, que representa a pasta de trabalho, o arquivo do Excel. Depois, dentro do objeto Workbook, um Worksheet, para finalmente, o Worksheet faz referência a uma planilha, né? Para finalmente poder acessar as células da planilha usando o objeto Range ou a propriedade Cells. Ao invés disso, podemos fazer referência direta à célula desejada. Com isso, o Excel supõe que estamos trabalhando com a instância atual do Excel, ou seja, no projeto atual, dentro da pasta de trabalho atual, dentro de uma de suas planilhas, o que é bastante razoável. Apenas teríamos que criar toda essa hierarquia se quisermos fazer referência a uma ou mais células, a uma faixa de células, de uma planilha de uma pasta de trabalho externa, que nem estivesse aberta ainda. Nessa lição eu farei uma introdução ao Objeto Application. Nas próximas lições nós vamos estudar em detalhes os principais métodos e propriedades do Objeto Application. Não vamos estudar todos os 218 métodos e propriedades, porque é impossível, não teria espaço para tudo isso. Mas os principais, os mais utilizados, nós vamos estudar. Muito bem, estou aqui com uma pasta de trabalho em branco, que é o que eu vou utilizar para aplicar alguns trechos, exemplificar alguns trechos de códigos que a gente vai ver nessa lição, tá? Vamos lá para o nosso documento de apoio, vamos estudando, eu vou explicando para vocês e quando necessário eu venho aqui e mostro como usar os códigos. Vamos lá então. Objeto Application representa o aplicativo, representa o Excel. O Objeto Application contém definições e opções para o aplicativo como um todo. Todas aquelas opções que você carrega aqui, ó, através de arquivo, opções, todas essas opções aqui podem ser configuradas usando o Objeto Application, que são opções do Excel como um todo, tá? Por isso que tem tantos métodos e propriedades desse objeto. Métodos que retornam objetos de nível mais baixo, tais como os Workbook, Worksheet, Active Cell, Active Sheet e assim por diante. Quando usar o Objeto Application? Usamos o Objeto Application quando temos que configurar alguma opção do Excel com as opções disponíveis na caixa de diálogo opções ou quando temos que acessar dados de uma planilha externa. Aquilo que eu comentei lá na introdução da lição. Quando eu vou acessar dados de uma planilha dentro da pasta de trabalho onde está o código, não precisa criar um Objeto Application, um Workbook, um Worksheet e tudo isso. Não, vai direto ao objeto Range. Agora, quando eu preciso acessar dados de uma planilha externa, que nem aberta está, aí sim eu crio toda a hierarquia de objetos. Crio um Application para fazer referência àquela pasta, para criar uma instância do Excel na memória. Uso o Workbook para fazer referência à pasta de trabalho, ao arquivo, onde estão as planilhas que eu quero acessar. Uso o Worksheet para acessar uma ou mais planilhas e o Range para acessar uma faixa de dados dentro de uma planilha. Nesse último caso, né, que é de acessar dados externos de uma planilha externa que nem aberta está, criamos um Objeto Application, em seguida um Workbook associado com o arquivo onde estão as planilhas, depois um Worksheet e por fim o objeto Range. Com isso é possível, a partir de uma planilha de Excel, fazer cálculos que envolvam dados de diversos arquivos diferentes. Vamos considerar alguns exemplos de código que usa o Objeto Application. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Criar um objeto e usar o método Open do Objeto Application para abrir uma planilha. No exemplo a seguir, temos o uso do Objeto Application para abrir um arquivo do Excel que está numa pasta do computador. Então, como é que é a sintaxe? Eu declaro uma variável, eu inicializo a variável. O ideal seria declarar ela antes, né? Dimension xl has application, tá? Has object. Aí depois eu uso o set para criar a variável. E como é que eu crio ela? Usando a função createObject, que eu digo que é do tipo planilha do Excel. Depois eu uso desse objeto o método application para retornar um objeto application, ponto workbooks, ponto open e passo o caminho onde está a planilha para ser aberta. Então, na verdade, facilita ler de trás para frente. Qual planilha abrir? Essa planilha aqui. Tá, ou abrir como? Usando o método open da coleção workbooks do objeto application,
que está associado com a variável XL. Nesse exemplo, usamos a função createObject para criar um objeto do tipo Excel Sheet, que na verdade é uma planilha de Excel. Em seguida, fizemos o quê? Usamos o método Open da coleção Workbook do objeto Application para acessar, para abrir a planilha que está nesse caminho aqui. Tá? Eu posso exibir uma caixa de diálogo para que o usuário selecione a planilha a ser aberta. Então, o usuário seleciona a planilha a ser aberta e o nome completo, incluindo o caminho e o nome do arquivo que o usuário selecionou, vai ser retornado por essa função e esse nome vai ser atribuído a uma variável e essa variável é que vai ser passada como parâmetro para o método Open. Vou testar o código a seguir e vou mostrar para vocês como ele funciona. Vamos pegar aqui. Como é que faz? Lembram como é que eu faço para ir lá para uma pasta, para o editor de código VBA? Alt F11. Tá? Vamos criar um módulo aqui, né, na nossa pasta 3, direito, inserir módulo, e vamos criar uma função aqui, sub testa.app, end sub, e aqui o nosso código. Primeiro de tudo, uso o comando set para criar um objeto do tipo planilha do Excel, excel.sheet. Aqui que vem a novidade, ó, o arquivo para abrir, eu vou usar o quê? O método getOpenFileName, que é o método do objeto application. Como é que funciona esse método? Ele exibe uma janela para o usuário, que permite que o usuário navegue pelas pastas lá do computador e acesse um arquivo. Ele acessou o arquivo, o nome completo, incluindo o caminho, C, barra, não sei o que, e mais o nome do arquivo selecionado, vai ser retornado por esse método e associado com a variável arquivo para abrir. E aí eu faço um teste. Se nenhum arquivo foi selecionado, a função retorna falso. Então eu testo. Se arquivo para abrir é diferente, não é falso, é porque foi selecionado alguma coisa. E aí eu boto aqui o message box, um texto, o nome do que foi aberto e depois uso o método open para abrir e passo como parâmetro para o método open essa variável, que essa variável contém o quê? O caminho completo e o nome do arquivo a ser aberto. E o arquivo é efetivamente aberto. Tá? Vamos lá então, e aqui no método application.getOpenFileName eu passo alguns parâmetros. O primeiro é para ele filtrar e exibir somente planilhas do Excel, tá? Que o tipo que ele vai exibir e o filtro que ele vai aplicar. Muito bem, vamos executar essa macro. Ele vai abrir uma janela, eu vou navegar, vou selecionar uma planilha qualquer, ele vai mostrar o nome da planilha que foi aberta e vai abrir a planilha, tá? Vamos lá executar então, F5. Ó, ele abre, isso aqui é aquele comando, esse aqui, ó, getOpenFileName, é esse método do objeto application. Eu seleciono uma planilha, vou lá para minha área de trabalho, tem alguma planilha aqui? Não tem, então vou entrar numa pasta que tem alguma planilha. Vamos ver aqui, curso de Excel avançado, pronto. Vou abrir aqui exemplo 02. Então ele vai retornar essa função, esse método getOpenFileName vai retornar um nome completo do caminho onde eu estou, mais o nome do arquivo. Clico em abrir, ó, a seguinte planilha será carregada. Aqui o caminho completo, ó, e depois ele abre efetivamente a planilha. Tá? Se eu vier aqui, a planilha foi efetivamente aberta, ó. Exemplo 02, tá aqui a minha planilha. Posso fechar ela. Desejo salvar, opa, cancelar, quero só a planilha 02, a pasta 3 não. Vou agora executar de novo, vou selecionar uma outra planilha, só para mostrar para vocês. Vamos lá para o meu código, executar novamente. Agora eu vou selecionar uma outra, o exemplo 10, e vou pedir para abrir. Ó, a seguinte planilha será aberta. O caminho completo que foi retornado pelo método getOpenFileName, dou um OK e a planilha foi efetivamente aberta. Tá aqui, ó. Exemplo 10. Aí a nossa planilha. Fechar ela. Ok? Muito bem, pessoal. Apenas uma
demonstração de uso de um dos métodos do objeto application, que é o método getOpenFileName. Tá? Alguns comentários aqui sobre esse exemplo. A função createObject cria um objeto do tipo planilha e associa esse objeto com a variável xl. Um erro comum é quando você vai criar uma variável que é do tipo objeto esquecer do set. Se esquecer do set, vai dar erro. Depois utilizamos o método getOpenFileName do objeto application. Esse método exibe a caixa de diálogo abrir, nós vimos na prática agora há pouco. Tá? O nome do arquivo selecionado nesta janela será atribuído à variável arquivo para abrir. Então, a função, o método getOpenFileName retorna o nome completo do arquivo que tu selecionou, incluindo o caminho, tá? E quando essa linha for executada, vai ser exibida essa janela. E observem que aqui ele já está filtrando só as planilhas do Excel, ó, tá? Observe que são exibidos apenas os arquivos do Excel, porque nós passamos esse parâmetro aqui para o método getOpenFileName. No exemplo da figura, foram exibidos aqui os arquivos da pasta documentos do usuário logado. Normalmente são exibidos por padrão o arquivo da pasta documento e somente os XLS, porque eu passei isso como parâmetro. Seleciona um arquivo, clica no botão abrir, em seguida o código testa se realmente algum arquivo foi selecionado, né? Essa parte aqui, ó. Porque se nenhum arquivo for selecionado, vai retornar false, e se retornar false, não é para executar isso aqui, ó. Ou seja, só executa mostrar o nome do arquivo e abrir o arquivo usando o método open se o valor associado com essa variável é diferente de falso. E ele só vai ser diferente de falso se você selecionou um arquivo e clicou no botão abrir. Tá? Muito bem. Aí, se você selecionou, ele exibe o nome, tá aqui um exemplo, e depois abre a planilha. Tá? Um exemplo bem simplesinho do nosso objeto application, mas que já serviu para demonstrar aqui dois métodos, né? O método getOpenFileName exibe uma janelinha para mim selecionar os arquivos, e o método open da coleção workbooks, que efetivamente abre um arquivo, uma pasta de trabalho do Excel, ok? Só para vocês irem pegando o gosto, já fizemos uma introdução ao objeto application e usamos dois métodos dele e mostramos o uso na prática. Por essa lição já está de bom tamanho, para a gente não se estender muito por aqui, e na próxima lição vamos continuar o nosso estudo dos principais métodos e propriedades do objeto application. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, espero que essa lição tenha sido útil e de fácil entendimento, e até as nossas próximas lições. Valeu! Muito bem, espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que, se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só me mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho,
vocês poderem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Tá? E aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de dashboard, videoaulas de user forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui, espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!